Quando a Bíblia diz sede e fome de justiça, ok? Ela não está falando de uma sede de água. Então é uma linguagem figurada. O que nós estamos vendo é um homem que ele tem sede, ele quer respostas, ele não está entendendo o que está acontecendo, ele está olhando para Jesus e as coisas não estão se encaixando. Então ele aborda Jesus e consegue fazer isso sozinho. De noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus disse: Nicodemos, certo? Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos diz: mas como pode ser um homem velho nascer de novo? Poderia ele voltar ao ventre de sua mãe para nascer? Aí Jesus usa a água. Não, aquele que nascer da água e do Espírito. Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Preste atenção, porque a água está aqui agora e numa outra posição. Ok? Jesus está falando literalmente sobre o batismo, sobre um momento de arrependimento. Eu acho que esse é o grande desafio que nós enfrentamos no momento, na questão de igreja. A dificuldade de nos arrependermos. A estrutura é tão comum, é tão normal, o que as pessoas fazem se tornou tão comum, que a mente, ela está com dificuldade de ser confrontada. Então hoje as pessoas têm dificuldade de se arrepender. Se arrepender por quê? Por que eu preciso? O simbolismo do batismo, ele me diz assim: eu fiz algo de errado? Fiz. E o que eu preciso? Eu preciso de arrependimento. Quando eu desço as águas, eu declaro que a partir de agora eu sou um homem, certo? Que me propus a viver uma nova vida em Cristo, com Cristo. Uma água que vai me purificar, pegar meu passado, jogar fora e agora me conscientizar de que eu preciso, dentro da palavra de Deus, ok? Ver a minha história mudando. A diferença de Nicodemos para mulher samaritana é a mudança. Quando você lê aqui João 3, a história acaba e Nicodemos vai embora para casa. Ele não vai buscar ninguém, ele não vai fazer nada, ele não vai voltar. Aliás, você não vai ver Nicodemos de novo voltando para Jesus. Não há registros. Mas coloca para mim aí, eu acho que é capítulo 7 de João, verso 51. Bota aí, eu acho que é isso. Isso. Volta um pouquinho no 50 para ver se aparece o nome dele para o pessoal entender. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, agora o 51, porventura condena nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Verso seguinte, responderam-lhe eles e disseram, és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Verso seguinte, e cada um foi para sua casa. A história do Nicodemos sempre é assim com Jesus. Termina, cada um foi para sua casa. Jesus foi para dele, Nicodemos foi para dele, e parece que não aconteceu nada. Nesse texto de João 7, estão acusando Jesus de ter demônios, de ser um charlatão. Nicodemos então entra e diz, gente, presta atenção, nós não tratamos as coisas assim. Não é assim que tratamos. Vamos trazer Jesus aqui e vamos ouvi-lo. Aí os outros disseram, o que é isso, Nicodemos? Não há necessidade disso. Olha para as escrituras, da Galileia nunca surgiu profeta, cara. O que é? Nicodemos calou a sua boca e foi para casa. Ele é crente? Não sei. Porque o modelo de crente que nós estabelecemos são aqueles reativos momentâneos. É a mulher samaritana, é quem vai para o embate. Capítulo 19,
verso 38, por aí, irmão, me ajuda aí que eu estou terminando. 38, 39, é por aí. Isso. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, discípulo de Jesus mais, ele estava andando com quem? Com quem? Vamos lá, bota o verso seguinte, depois eu volto nisso, só para você entender. Foi também. O José de Arimateia estava andando com quem? O José de Arimateia era discípulo de Jesus, porém, ele andava com, que provavelmente era discípulo de Jesus, porém, aprenda uma coisa, tem lugar e ambientes que você pode viver com Jesus explicitamente e tem liberdade para falar, e dá para expor como uma mulher samaritana, mas tem lugar que não dá para falar, tem ambientes que não dá para seguir o mesmo modelo. Só que se pessoas não seguem o mesmo modelo, inevitavelmente nós tratamos ela de forma diferente. Quando nós olhamos para essa história, esse é o Nicodemos, o mesmo que estava no capítulo 7, o mesmo que estava no capítulo 3, o mesmo. E ele encontrou com Jesus e teve uma transformação. Mas como ela não segue o padrão, e é esse o problema. Hoje nós precisamos de pessoas cheias de Cristo, para estar em todos os lugares. Lugares mais tímidos que você, para falar e para expor, tem que ser um pouco mais delicado, ok? Ambientes um pouco mais desafiadores, que você precisa de uma estratégia muitas vezes oculta. Ah, mas não pode. Ah, não pode. O diabo pode vir de lá para cá trabalhando de forma oculta, trazendo pessoas cheias dele para dentro de igrejas. E nós não podemos sair daqui cheio de Deus para outro lugar para mudarmos a história. Então descubra a maneira que Deus quer te usar. Se o ambiente dá para ser explícito, seja explícito. Seja como uma mulher, largue tudo, vá até lá e diga: eu achei alguém que mudou a história da minha vida. Mas o Nicodemos não disse: gente, eu conversei com ele de noite, sozinho, só eu e ele. O Nicodemos falou isso? Porque se ele falasse, ele seria expulso do local. Hoje, todas as áreas, sabe por que as artes estão o que estão? Porque os cristãos não foram para elas, porque preocupados com a persuasão que ela poderia fazer na sociedade, disseram que as artes eram do demônio. A política é do demônio, o sexo é do demônio, o dinheiro é do demônio, é tudo do demônio. E sobrou o que para a gente? É igual quando eu fui fazer a igreja e pintei de preto. Aliás, que nem é preto, é cinza, certo? Mas aí, nossa, que é isso? Bom, se a gente pintar de amarelo, diz que é do Zé Pilintra. Vermelho é da Pomba Gira. O branco é do Espiritismo. Então eu não tinha cor para pintar, porque qualquer cor alguém tinha dono. E pastor, por que você pintou de preto? Porque esconde as imperfeições, é mais barato, aqui é alugado. Não precisava dar um grande... É só isso. Nossa, eu vim aqui, menino, aquilo parecia um inferno. Não, inferno é a sua mente. Aí para onde você olha, você vê a escuridão. Nós temos que quebrar, é isso aqui, gente, transformável pela renovação da vossa, para que você descubra qual é a boa, perfeita e agradável vontade de... Então eu não sei como é que Deus mudou sua vida. Pare de falar, você mudou rápido, espere o outro mudar. Às vezes a senhora entra, se converte, seu marido muda da noite para o dia, e a senhora vem arrastando, mudando. Às vezes é a senhora que mudou na hora, porque tem áreas que um muda mais rápido que o... E isso é extraordinário. Então vamos sair daqui para viver o Cristo. Pastor, o senhor não vai falar, falta 5 minutos de política hoje? Não vou. Nós só vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tua palavra, que nos mostra aqui muito mais do que o H2O, a água, que simboliza a vida. Onde tem a vida está envolta as águas.
ao redor delas. Mas nós não precisamos apenas, seres humanos, os outros seres, basta o H2O e é suficiente. Mas a nossa alma precisa de uma outra água, que todas as outras criaturas não têm necessidade, mas nós temos. E essa água, que é exclusiva do homem, nós só a alcançamos em Cristo. Por isso, Pai, queremos ser felizes, mas que venhamos entender que não há felicidade sem uma alma preenchida pela Tua presença. Abençoa este povo que se chama pelo Teu nome, e que o reconhecimento dessa necessidade faça com que Te busquemos, venhamos Te receber, ó Pai, como Senhor e Salvador de nossa vida. A transformação pode acontecer rápida, explícita ou vagarosa, como a de Nicodemos, mas o importante é que ela aconteça e que andemos de fé em fé, de glória em glória, onde o amanhã será melhor, mais promissor do que o hoje.